Olá, meus queridos, a paz do Senhor para todos. Como é que vocês estão? Vão bem? Graças a Deus. Meus queridos, vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Lição de número 6. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Nosso texto áureo diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isaías 60, versos 18. Verdade prática. Somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Leitura bíblica em classe, Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 4 e 2, de 1 ao 9. Meus queridos, costumeiramente, nas nossas classes de escola dominical, nos domingos pela manhã, nós fazemos a leitura participativa, onde os irmãos leem um versículo e quem está ministrando a aula lê o versículo seguinte, tá certo? Então, estão aí os versículos, Neemias 1, do 1 ao 4, e Neemias 2, até o versículo 9. Então vocês vão estudar dessa aula conosco. Pegue sua Bíblia, leia com atenção, né, as referências de Neemias 1 ao 4, do capítulo 1 e 2, do versículo 1 ao 9. São apenas 15 versículos para você ler e meditar para poder acompanhar a nossa escola dominical. Vamos ganhar tempo, tá certo? A aula hoje é muito extensa e nós queremos fazer aqui, né, a aula mais breve possível para não ficar cansativa e enfadonha para os irmãos. Muito bem, vamos adiantar. Introdução. Nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção. Bom, vocês já perceberam aí, quem está com a revista em mãos, está acompanhando. A lição de hoje, ela é bastante extensa, tá certo? Nós vamos falar sobre Neemias, esse servo de Deus, esse homem, que o seu nome significa o Senhor consola. Somente aparece nas escrituras, no livro que leva o seu nome. Não temos na Bíblia outra menção do nome de Neemias. Os autores do Novo Testamento não citam Neemias em nenhum dos seus livros. E este livro de Neemias, ele narra alguns fatos que ocorreram durante a sua liderança e recebeu como título o seu nome. Nós temos na Septuaginta, ou a tradução dos 70, em grego, bem como na Vulgata, em latim. Esse livro é chamado de Segunda Esdras. Nos textos em hebraico, Esdras e Neemias são um único livro, que foi escrito por Esdras em algum momento durante ou depois do segundo mandato de Neemias, mais ou menos antes do ano 400 a.C. Né? Bom, no momento mais necessário, no momento mais importante da revitalização de Judá, Deus levantou Neemias para exercer um dos ofícios de maior confiança no império. Ele era nada mais, nada menos do que o copeiro e confidente pessoal do rei Artaxerxes. É interessante ressaltar que Esther, ela era a madrasta de Artaxerxes. Está lá no livro de Esther, capítulo 1, versículo 9. Também é interessante ressaltar que as 70 semanas proféticas de Daniel tiveram início com um decreto para a reconstrução da cidade emitida por Artaxerxes no ano 44 a.C. Está lá escrito no livro de Neemias, como no de Daniel, capítulo 9, versos 24. Então, nós temos que ler a palavra de Deus, irmãos, tendo um cuidado, uma atenção especial, para sermos capazes de realizar a sua vontade. Porque Neemias, esse servo, que o seu nome significa o Senhor consola, ele era um camarada que trouxe um reavivamento espiritual, depois que Esdras fez aquela leitura do livro da lei de Moisés, e alguns sacerdotes
cuidadosamente explicaram o seu significado às pessoas que ali compareceram para o ouvir, certo? Então, nós temos que ter, né, uma cuidadosa atenção à leitura da palavra de Deus a fim de realizar a sua vontade. É um tema constante que nós temos que estar sempre atentos a isso, e no livro de Neemias não é diferente, tá certo? Vamos lá, primeiro tópico: Deus responde às orações de Neemias. Diz assim a nossa revista: Deus envia emissário a Neemias. Deus enviou emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Esta pessoa foi Hanani, irmão de Neemias. Hanani contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria. Diz o nosso autor. Hanani contou como os judeus que haviam retornado a Judá do cativeiro estavam em grande miséria, muros fendidos, portas queimadas a fogo. Tem mais. E eram símbolos de miséria e de desprezo, e faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. Neemias capítulo 1, versículo 3. Meus queridos, olha só aqui o contexto. Hanani, irmão de Neemias, foi enviado para contar a ele o que estava acontecendo na sua cidade natal. Os judeus que estavam retornando para Judá após o cativeiro estavam em miséria. Os muros estavam todos fendidos, rachados com frechas, buracos, brechas, e as portas foram queimadas ao fogo. Quem estava ali, estava numa situação de miserabilidade grande, literalmente desprezado, e os moradores estavam à mercê de qualquer um que passasse lá para assaltear, roubar, enfim, levar o pouco que ainda lhes restava, certo? Então, o que nós vemos aqui é a Hanani, irmão de Neemias, que tinha ido para Jerusalém no segundo retorno sob a liderança de Esdras. Neemias estava profundamente preocupado com o povo e a cidade, especialmente nos últimos 13 anos, diz assim o contexto geral da literatura bíblica. Desde o segundo retorno de Esdras que Neemias estava preocupado. Então, a oposição à reconstrução, tanto dos muros como da cidade de Jerusalém, ela havia logrado êxito em frustrar as tentativas dos judeus de restabelecerem Jerusalém como uma cidade distintamente judaica, capaz de resistir aos ataques dos inimigos que poderiam levar a mais uma destruição do templo que acabara de ser reconstruído recentemente. Então, nesse contexto de fundo histórico, nós vemos aqui uma preocupação de um homem de Deus, quando foi relatado para ele como estava a situação da sua cidade. No tópico 2, Neemias ele fica angustiado, jejua e ora. Deus despertou Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e a orar. Gente, não é novidade nenhuma para crente saber que no momento de dificuldade, de angústia, de crise, de adversidade, a melhor coisa que o crente deve e pode fazer é buscar a Deus em oração, se possível jejuando, se consagrando, para aproveitar o momento de comunhão com Deus e aguardar a resposta divina. Então foi isso que Neemias fez, começou a jejuar, começou a orar, e a oração inicial de Neemias está registrada no capítulo 1, versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Iniciou seu período de oração no mês de Quisleu, ou dezembro, preste atenção aqui, certo? No mês de Quisleu, em dezembro, e Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nissan, no mês de março. Preste atenção aqui, queridos. Neemias começou a orar em dezembro, passou dezembro, janeiro, fevereiro, no mês de março, no mês de Nissan, está lá capítulo 12, verso 1, foi que Deus ouviu a oração de Neemias. Aí diz assim o texto. Diz assim o texto. E Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nissan. Então, a oração de Neemias
ela representa uma das confissões e intercessões mais tocantes diante de Deus da Escritura. Meus queridos, foram 70 anos de cativeiro. Ei, é tempo, né? Como diz o ditado popular nordestino, é tempo pra dedéu. É, meu irmão, misericórdia. 70 anos de cativeiro, tudo lá na cidade, os muros fendidos, porta queimada, tudo destruído, o povo lá à mercê de salteadores, de ladrões. E Neemias faz uma oração intercessória pelo seu povo e a confissão própria e do seu povo ante a Deus, certo? E Deus cumpriu a sua promessa de fazer o seu povo voltar para a terra prometida. A promessa parecia estar falhando de Deus para com o seu povo. Parecia. Neemias apelou ao caráter de Deus e a sua aliança como os fundamentos pelos quais ele deveria intervir e cumprir suas promessas para o seu povo. Nas palavras de Neemias, meus queridos, nesta oração, ele expressa o pensamento de que os pecados dos que retornaram tinham feito Deus mudar de ideia, retirando o seu favor dos judeus. Neemias aludiu o fato de Israel ser o lugar que Deus escolhera para o seu nome habitar. Está lá no versículo 9 do primeiro capítulo. O povo desejava temer o seu nome e, portanto, estavam orando pela intervenção de Deus perante este homem. Então, o que foi que Neemias fez, certo? Nas suas palavras de confissão, de arrependimento e de intercessão, certo? A Deus pelo povo, Neemias expressa bem claramente que o povo realmente tinha pecado, que o povo tinha errado, mas que Deus não mudasse de ideia em relação a restituir o povo que era dele, Deus, para o lugar em que Deus havia prometido deles estarem. E esta oração, como nós vemos aqui no quadro, Deus ouviu, certo? E Deus deu a resposta para Neemias. Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Então Neemias, que era copeiro do rei, certo dia se apresentou diante do rei com um semblante triste. Interrogado acerca do motivo de sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia. Meus queridos, vou contar aqui para vocês um relato interessante. Todo funcionário do rei, seja lá qual fosse, nunca poderia chegar diante do rei com semblante de tristeza, de choro ou de lamentação. Tinha que estar diante do rei sempre alegres. Você pode pegar aí a Bíblia de estudo arqueológica que você vai ver. Tu tem aí no fundo histórico, a arqueologia bíblica, você vai ver que quem chegava com semblante triste, choroso diante do rei, costumeiramente era açoitado. Quando não era pessoa de destaque, morria. É verdade. Então, quando Neemias chega com semblante triste diante do rei, como ele era uma pessoa de destaque, era copeiro do rei, tá certo? E confidente também, aí o rei não mandou matar e nem açoitar Neemias, certo? Mas fez uma pergunta a ele: ô Neemias, o que é que está acontecendo que você está assim triste desse jeito? Aí Neemias relatou a situação da cidade e do povo de Deus que ali vivia em Jerusalém. Depois, por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: que me pedes agora? Neemias orou ao Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus, que nada adiantava. Neemias pediu que o seu coração estava desejando. Neemias tinha que pedir, solicitar o que Deus o orientara a fazer. E assim ele procedeu. Em um momento, Neemias teve sua chamada para Jerusalém confirmada e respondeu ao rei com a seguinte frase: peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Neemias capítulo 2, verso de número 5. Como um acompanhante que era Neemias do monarca, durante as refeições,
Todas as vezes que o rei ia comer, Neemias fazia, era o primeiro a estar lá. Neemias é que era o copeiro. Ele experimentava a comida, a bebida do rei, antes de ser servido, para ver se estava envenenada, se o gosto estava bom, enfim, né? E acompanhava o rei no banquete, nas refeições. Então, o copeiro possuía vantagem única para levar uma petição ao rei. Só tinha uma chance, né? E assim ele o fez. Não era só o fato de o rei dever a sua vida a ele, né? Porque, como eu já falei, o copeiro provava todas as bebidas que o rei haveria de tomar. Então, a vida do copeiro estava sempre em constante perigo, tá certo? E colocando a própria vida em risco, certo? Mas o texto diz que Neemias também era o confidente do rei. Então o rei, quando sentia qualquer amargura, temor, qualquer coisa, procurava Neemias para conversar com ele. Então, a soberania de Deus usou esse relacionamento entre um gentil e um judeu para livrar o seu povo. Tal como havia feito com José, Daniel, Esté e Mordecai, e agora, com o ato de provar o vinho para assegurar que este não era perigoso para o rei, poder tomar e não morrer, fortalecia a confiança entre o rei e o copeiro. Esse era o momento apropriado para Neemias obter a atenção e também a aprovação de Artaxerxes no seu pedido. Não era de admirar que os reis desenvolvessem tanta confiança em seus copeiros, tá certo? Por isso que a maioria dos copeiros se tornavam conselheiros do rei. Haja vista o cargo de confiança, certo, que ele exercia. Era perigoso, muito perigoso, vou repetir, alguém demonstrar tristeza diante do rei, tá certo? Deixa eu dizer aqui para vocês, o rei queria que todos os súditos, absolutamente todos, fossem felizes, pois isso refletia o bem-estar produzido pela habilidade administrativa do rei. Então, quando todo mundo estava alegre e feliz, o rei estava atento, fazendo tudo conforme era para ser feito. Então, era perigoso, semblante de tristeza diante do rei. Quando chega com aquele semblante, o que me pedes agora, o rei interpretou corretamente o semblante de Neemias. Sabia que Neemias, o seu confidente, o seu copeiro, homem de sua confiança, estava passando por algum tipo de problema, e o desejo de fazer alguma coisa pelo seu povo, a sua pátria. Foi isso que Neemias deu como resposta ao rei. E o rei, quando solicita a autorização Neemias para ir até Jerusalém, o pedido se referia com certeza aos muros da cidade que estavam quebrados, pois não haveria permanência de uma cidade naquela época sem muro. Toda cidade sem muro era saqueada, era destruída, tá bom? Então foi assim que Neemias, através da vontade divina, fez um pedido ao rei, e assim lhe foi concedido voltar a Judá para reconstruir os muros, consertar as portas e fazer com que o povo pudesse ter um lugar seguro aonde Deus havia lhes colocado. Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias, diz o nosso comentarista. Neemias recebeu carta do rei dirigida aos governadores da região e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Tudo, absolutamente tudo. Por quê? Porque Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Olhando com o olhar humano, era impossível aquilo acontecer. Um ímpio se preocupar com o bem-estar do povo de Deus. Então, aquilo parecia ser impossível, mas Deus se tornou uma realidade, certo? E ali, tudo que foi necessário, já que Neemias tinha a carta do rei para tal, a madeira, por exemplo, era uma mercadoria muito valiosa naquela época e foi dado, com esse documento que ele tinha, para poder ser levado para a reconstrução das portas, dos muros e tudo que você possa imaginar. Por escrito do rei, foi garantido a Neemias tudo que foi necessário para a reconstrução da cidadela. Os muros foram reforçados, a sua própria residência,
de onde ele, Neemias, poderia administrar a reconstrução. E Neemias diz assim: a boa mão do meu Deus era comigo. Então, o Deus do impossível foi lá e bateu o martelo para que tudo fosse em conformidade com a vontade do nosso Deus. Adiantando, tópico 2, já que nós somos 6 tópicos hoje, é muito extenso, eu avisei. Tópico 2, por isso que eu estou aqui rápido, falando rápido aqui, vocês me acompanhem, em nome de Jesus, fiquem com a revista na mão e vão lendo também para acompanhar. Neemias chega a Jerusalém, faz levantamento da real situação dos muros. Neemias saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o objetivo de estar ali em Jerusalém. E na sua ronda noturna à cidade, certo? Neemias gastou nada mais, nada menos do que 3 dias discernindo qual caminho deveria seguir antes de informar qualquer pessoa o seu plano. Então, sabiamente vistoriou o território secretamente, examinou o extremo sul da cidade, observando a condição das portas e dos muros que estavam desmoronados e as portas queimadas. Então, 3 dias fazendo a sucursal, verificando tudo para depois dizer de fato qual era a sua intenção. Neemias declara sua intenção ao reedificar os muros. Tendo-se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, magistrados e todos os que faziam a obra a juntos reedificarem os muros, para que não mais estivessem o povo em opróbrio, declarando-lhes como a mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Então disseram todos: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Neemias 2, versos 17 e 18. Muito bem, meus queridos. A destruição da cidade, ela se deu pelo rei Nabucodonosor e trouxe grande opróbrio para Israel, ou sobre Israel, mas especialmente sobre o seu Deus. É como se o Deus de Israel tivesse sido vencido quando aquilo foi configurado, destruído. Neemias garantiu aos judeus que Deus os faria prosperar em sua empreitada para a glória dele, do Senhor. Por isso, eles deviam prosseguir se esforçando para que os muros e as portas fossem reedificadas, consertadas. A visão das credenciais de Neemias e a sua mensagem motivacional reavivaram o ânimo daquele povo abatido e começaram a construção, apesar do escárnio amargo de homens influentes que estavam ali naquela localidade. Neemias inicia o levantamento dos muros. O plano de Neemias. Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta. Simultaneamente, lado a lado, haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão. Muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Havia também grupos encarregados de levar entulho, trazer material e etc. Meus queridos, preste atenção aqui na estratégia de Neemias. Deixa eu só voltar aqui o slide. Ele começou a dividir as tarefas. Então, tinha 4 grupos distintos de pessoas. 3 trabalhando e 1 descansando. Um turno de pessoas. E quando eles estavam fazendo uma porta, simultaneamente dos 2 lados da porta, esquerda e direito, havia pessoas que eram encarregadas de levantar os muros. E o que foi que ele fez? Colocou as pessoas que para levantar ou edificar o pedaço do muro que ficava em frente às suas casas. A pessoa ia com mais vontade, com mais prazer, porque estava fazendo para sua própria segurança. Foi estratégia de Neemias. E depois que ele fez isso, o coração do povo se inclinou a trabalhar, certo? Olha só. E logo
já era possível notar que os muros cresciam e as rupturas começavam a ser tapadas. Então, um relato detalhado da reedificação do muro é encontrado nos capítulos 3, versículo 1 até o capítulo 7, versículo 3. A narrativa se passa ao redor do perímetro de Jerusalém em sentido anti-horário. É interessante notar que Neemias afirma aqui o entusiasmo do povo no início dos trabalhos. Quando um projeto começa, todos estão motivados, animados, pois no princípio, tudo é novidade, certo? No princípio, tudo é um desafio e o povo encara na maior naturalidade. Com o passar do tempo, aí sim, aí as forças vão defiando, as expectativas vão se frustrando, certo? Mas conforme a obra anda, o povo vai sentindo cansaço, parece que a outra metade começa a ficar difícil de ser realizada, e o líder nato, assim como era Neemias, deve conduzir seus liderados sempre motivados, sempre perseverantes, mantendo o mesmo ânimo e disposição para levar a cabo aquilo que foi iniciado. Mesmo os inimigos querendo impedir que a restauração continuasse, e olhe, eles atuaram muito, os inimigos da reconstrução, para que aquilo não acontecesse. As barreiras vão se levantar em nossa frente, tentando nos desmotivar, tentando impedir o avanço. A estratégia de Neemias foi orar e colocar guardas de dia e de noite. Era uns vigiando, outros trabalhando, outros descansando, e assim dioturnamente a obra tinha continuidade. Tática utilizada por Neemias. Neemias usou a tática de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro. Isso é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregar-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. Queridos, o exemplo de liderança de Neemias nos mostra um servo que teve discernimento, a palavra correta é essa, e que, de acordo com a situação, estabeleceu a estratégia correta. Preste atenção. O momento que estava enfrentando não requeria somente orar e vigiar, mas também que se colocasse em mãos as armas, pois a guerra estava estabelecida em outro nível, mas a obra teria que ser concluída. Ei, o que nos falta hoje em dia, diz o nosso comentário da lição, que nos falta hoje é engajamento na obra, é discernimento espiritual. Seria essa a palavra correta. Por quê? Queridos, mesmo um líder entusiasmado, cheio de discernimento, sendo muito útil à obra, mas, preste atenção, se a igreja não tiver com o discernimento espiritual necessário, estiverem acomodados, dormindo espiritualmente, aí, meu querido, tem um ditado popular que já dizia: meu finado avô Monemago, uma andorinha só não faz verão. É verdade, é verdade. Eu, quando eu aceitei a Cristo e entrei para o ministério, para trabalhar para Deus, aqui na terra, na igreja local, meus queridos, eu cheguei a um momento em ocupar 4, 5 cargos na congregação, porque não tinha pessoas que quisessem exercer as funções. E olha, o tempo foi passando e não mudou nada. Está do mesmo jeito. O povo não quer mais trabalhar para Deus, esfriou espiritualmente, literalmente falando. Está difícil. Está difícil encontrar obreiros capazes, capacitados e dispostos a trabalhar, certo, no reino de Deus. Palavra de Jesus: os campos já estão brancos. É verdade. Estão prontos para a ceifa. Então, tem muita coisa para fazer, mas poucas pessoas dispostas a trabalhar. Os ceifeiros ainda são poucos na seara do mestre, tá certo? E tem mais, e Deus ainda usou a oposição
dos adversários de Neemias, ou adversários de Judá, para levar o seu povo a se prostrar de joelhos, do mesmo modo que usaram a favor de Ciro para levar a volta do seu povo para a terra prometida. Ou seja, não foi surpresa quando Neemias reconheceu o verdadeiro motivo de sua estratégia para repovoar Jerusalém. Sabe o que foi que Neemias disse? Disse assim, o meu Deus me pôs no coração. Foi Deus quem realizou tudo. É Deus quem faz tudo. Neemias foi um instrumento usado por Deus. A estratégia que ele utilizou foi dada por Deus. E o povo, com despertamento espiritual, reconheceu a necessidade de ajudar Neemias, vendo que o projeto era de Deus, por isso necessitava de ser feito com brevidade. Adiante. A união dos judeus ficou ameaçada. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre, acreditem, pobres e ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu, e a obra prosseguiu. Diz mais o nosso comentarista: este tópico será retomado na lição de número 8. Este tópico aqui, Então vamos ficar atentos para a lição 8. Daqui a 2 lições vamos retomar a esse tópico. Apesar de ser retomado na lição 8, esse tópico merece um comentário assim, sabe, assim, um pouco mais detalhado, Eu fiz aqui um rascunho bem rapidinho aqui para vocês. Não chega nem a 10 páginas não. Aleluia. Brincadeira. A oposição dos inimigos e os tempos difíceis, em geral, tinham precipitado condições econômicas de efeito devastador para a frágil vida daqueles que viviam lá em Judá. Então, o que acontecia? Os ricos começavam a emprestar dinheiro a juros altos, extorquindo os mais pobres, e isso trouxe uma desavença entre os irmãos que não era apropriada para o momento que eles estavam vivendo. Então, meus queridos, foi terrível. Num momento de crise, no momento de adversidade, ainda tinha pessoas crentes se aproveitando da situação, emprestando dinheiros a juros exorbitantes, e a situação das pessoas que eram mais necessitadas ficou caótica. Eita Jesus! E qualquer semelhança com o que estamos vivendo hoje é mera coincidência. Jesus tem misericórdia de nós. Pois bem, e ali continua o efeito dessa extorsão sobre a moral dos que haviam retornado. Era muito pior do que a oposição dos inimigos. Os inimigos ficavam desdenhando da construção, e o povo que era mais, eu ia dizer uma palavra aqui, mas vou engolir essa palavra. O povo que era mais rico, estava emprestando com juros abusivos, e isso foi pior do que uma ação do inimigo externo, quando o inimigo é interno. É pior do que o externo, tá certo? Então, o povo de Deus esqueceu de uma coisa chamada generosidade. No momento de dificuldade, nós temos que ajudar uns aos outros e não se aproveitar da ocasião para benefício próprio. Então, vamos ter cuidado com isso, viu, povo de Deus? Muito cuidado. Adiante. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Iniciada a edificação dos muros, Sambalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra da reconstrução. Todavia, diz o nosso comentarista, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram. Trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. E as diferentes formas de ataque dos inimigos dos judeus e como Neemias conseguiu vencê-los será assunto da lição 9 deste trimestre. Então, o nosso comentário está só colocando aqui, dando um tópico sucinto e dizendo: vamos falar
sobre esse tópico com mais detalhes na lição vindoura. Então daqui a 3 semanas iremos, certo, trabalhar esse tópico com mais cuidado. Agora, uma coisa é certa, não apenas Sanbalate e Tobias, certo, eram opositores da reconstrução. Tinham muito mais opositores. Tinha ainda os arábios, tinha os amonitas, ainda tinha os asdoditas. Todos esses também eram opositores à reconstrução. É provável que Sanbalate e Tobias estivessem por trás da oposição descrita lá em Esdras, no capítulo 4, versículo 7 até o versículo 23, que interrompeu os trabalhos lá em Jerusalém. Ou seja, Sanbalate e Tobias são inimigos veteranos do povo de Deus. Tá certo? Sanbalate, ele era governador da Samaria. Ele era provavelmente um moabita. E Tobias era da região do leste do Jordão. Então esses dois dos distritos eram líderes de facções samaritanas ao norte e a leste. Eles tinham perdido todos os recursos para impedir Judá de reconstruir, já que o povo de Deus tinha autorização para fortificar o seu povoado contra ataques dos inimigos, principalmente contra esses dois homens. Por isso que eles tentaram fazer de tudo para sabotar a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Adiante. O muro foi concluído. Essa vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus foi quem fez esta obra. Aleluia. É verdade. Queridos, o projeto levou nada mais, nada menos do que 52 dias até a sua conclusão. Teve início no 4º dia de Ab, que é julho, agosto, no calendário judaico, e do templo reconstruído muitas décadas mais tarde. Então a reedificação dos muros foi dedicada com canções de ações de graça, provavelmente logo após os acontecimentos de Neemias capítulo 9. Houve uma purificação cerimonial que retratava o perdão de Deus disponível para todos os que crescem e se arrependessem. Houve uma expiação real, que estava baseada na purificação por meio do sacrifício de Cristo. Temos aqui apontando para a redenção e sacrifício propiciatório, voltado, apontando para Cristo neste contexto. Adiante, o muro foi solenemente inaugurado. Para a dedicação dos muros, foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com a paz. Eita Jeová! Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e as portas, e o muro, e todo o povo. Oh, glória a Jesus! Queridos, do mesmo modo que havia marcado as dedicações do templo nos dias de Salomão, está lá em 2 Crônicas capítulo 5, e do templo que lá foi construído muitas décadas mais tarde, a reedificação dos muros foi dedicada com canções e ações de graças. E olha, meus queridos, essa purificação cerimonial retratava o perdão de Deus. Ei, é incrível ver como Deus ele é generoso em perdoar. E o perdão de Deus não era só para o seu povo, era para todos quantos crescem e se arrependessem. Por isso que eu volto a dizer que apontava para o sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos adiante. O ato de dedicação inclui 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus onde houve sacrifício. A alegria de Jerusalém era tão grande
que o som da festa podia ser ouvido de longe. Versículo 43 do versículo 12. Provavelmente, não está escrito, provavelmente, eles se reuniram na porta do vale. E um dos coros foi liderado por Esdras e o outro foi acompanhado por Neemias. Movendo-se em direção distintas, eles se reuniram na área do templo. E a frase, os instrumentos músicos de Davi, que se é utilizado no versículo 36, refere-se ao mesmo tipo de instrumentos usados pelos músicos de Davi, ou pode fazer referência aos instrumentos que foram feitos ou realizados na obra em que Davi era o rei, certo? O segundo coro seguiu no sentido horário para o norte. O Deus de toda alegria provocou alegria interior de todo aquele povo, o que trouxe grande celebração. Embora tenham sido poucos e bem espaçados, os momentos como esse caracterizavam a vida de obediência e bênção que Deus colocara diante de Israel. E aí, meus queridos, essa alegria que esse povo estava vivendo, uma alegria baseada, certo, na promessa divina que é imutável, né? Ou seja, é uma promessa realizada nas realidades espirituais. Então o povo estava alegre no sentido de bem-estar, porque Deus tinha prometido e Deus tinha cumprido aquilo que ele falou que iria fazer, tá certo? Então essas circunstâncias favoráveis ocorrem mesmo quando tudo está difícil, tudo está reto, contrário, Deus ainda coloca alegria no coração, na boca do seu povo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, tá certo? É assim que Deus trabalha. E aqui, diz o nosso comentarista, os muros trazem ensinos simbólicos importantes para nós. A Bíblia fala da salvação como um muro. Aos teus muros chamarás salvação e as tuas portas de louvor. E ainda, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuro. Isaías no capítulo 26 e no capítulo 60 fala sobre isso, certo? Então, nós temos aqui, né, uma palavrinha bonitinha chamada salvação, que simbolicamente é utilizada como muro. E o muro ele pode servir, meus queridos, certo, para várias coisas. Dentre das coisas que podem servir o muro é de proteção. E nós que somos salvos, na pessoa bendita de Jesus, estamos protegidos sim, tá certo? Não contra as mazelas que advêm sobre a humanidade como um todo, não. Mas a nossa salvação, né? A nossa proteção é a garantia que nós temos, que estando em Cristo, né? Coisas ruins podem até acontecer, mas Jesus está do nosso lado, pronto para nos ajudar, nos proteger e o melhor de tudo, nos garantir a vida eterna. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Adiante! O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. E pode dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. E olha que Paulo não tinha medo de perseguição, de morte, por pregar o evangelho no ambiente hostil, porque tinha plena confiança que Deus havia selado sua glória e bênção futuras. Eu sei em quem tenho crido. Repetindo, a nossa segurança não é apenas aqui também, mas a maior segurança é que Deus tem nos guardado para aquele grande dia, quando Ele vier buscar a sua igreja e nós estarmos prontos, aptos, preparados para subir. Aleluia! Isso sim é que é a segurança que nós temos em Deus. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada, diz o nosso comentarista.
A Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo. O reino de Deus e o reino deste mundo são irreconciliáveis. Não tem possibilidade de haver comunhão, luz com trevas. E ninguém pode servir a Deus e a outros deuses que não o Senhor. Então, diz o nosso comentarista, o fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que é uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre, pode fazer o que bem quiser, o que bem entender. Até porque Cristo disse bem claro, existem dois caminhos. Um largo, espaçoso e outro estreito, dificultoso de caminhar. E ambos levam a lugares eternos. Um para o céu de glória e o outro para a perdição eterna. Então, o ser humano é livre para escolher o caminho que ele quer seguir, certo? Mas vamos ter o cuidado, porque Paulo ele se gloriava e se regozijava no sacrifício de Jesus. É uma expressão que ele utilizava para dizer, né, que adorava e glorificava Cristo Jesus, o nosso Senhor, por causa da obra dele do Calvário. E tem muito crente que utiliza-se desse argumento de Paulo, que era livre, tinha liberdade em Cristo, para fazer coisas que não convém. Até mesmo o apóstolo Paulo era consciente disso quando dizia: todas as coisas me são lícitas, porém nem todas convém. Então nós que somos livres para escolher que caminho seguir, a salvação que nós temos, certo? Em Cristo Jesus nos orienta a seguirmos o caminho eterno, o caminho traçado por Deus, olhando para o nosso alvo, que é Cristo Jesus, para nunca se desviar deste caminho, certo? Nada neste mundo caído, perdido, pecaminoso pode nos atrair, né? Nada. Sistema mau e corrupto e suas pautas antibíblicas, não deve tirar o nosso foco. Sabe o que Paulo diz? Não é falando aqui sobre política, não. É sistema mundano mesmo. Sabe o que Paulo diz? Presta atenção aqui, ó. Paulo diz assim, ó: o que para mim era lucro, considerei perda. O que para mim era ganho, considerei perda ou prejuízo. Então Paulo usou linguagem de negócio para descrever a transação espiritual ocorrida quando Cristo o redimiu. Então, muita gente pensa que adquirir qualquer coisa por aqui, seja qualquer tipo de benefício, seja lá qual for, aqui é coisa boa, é vantajoso. Paulo diz: ao contrário, o que era para mim lucro, considerei perda. Paulo chega ao ponto de dizer que para ele a vida era infrutífera se não fosse vivida em função de Cristo. Então, perder a vida por amor a Cristo não é perder, é ganhar. Até parece paradoxal, né? Mas não adianta, aqui vamos fugir aqui do assunto. Todavia, a mesma linha divisória, representada pelo muro da salvação, passa também dentro do nosso coração. Por isso Paulo escreveu: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eita Jeová, tem mais, viu? Tem mais. E podemos assim fazer nossas palavras de Paulo: o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar dizendo assim: seja feito a tua vontade. Eita Jeová. Tem um livro bem interessante que é Nos Meus Passos, o que faria Jesus. Não sei se vocês já leram esse livro, é bem interessante, inclusive até recomendo para vocês. Tem ele aqui, deixa eu pegar aqui. Desculpa aqui a rápida saída. Um livro bem interessante, meus queridos. Tá aqui, ó. Em seus passos, o que faria Jesus?
um livro bem interessante, que eu indico para vocês lerem, para vocês terem ideia do que é que Paulo está falando aqui. Interessante, né? Que faria, né? Em seus passos, que faria Jesus? Mais ou menos assim: se Jesus estivesse agora no meu lugar, ele faria isso que eu estou fazendo? Se Jesus estivesse aqui agora no meu lugar, ele falaria isso que eu estou falando, hein? Então vocês só vai falar e fazer aquilo que Jesus fazia se tivesse em seu lugar. Prestou atenção? Isso é maravilhoso. Inclusive tema de muitas pregações, de muitos pregadores famosos, esse livro. Recomendo para vocês. Adiante. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas correrão do seu ventre. Diz mais, diz mais o apóstolo Paulo, Paulo diz assim, deixa eu ler aqui para vocês aqui. De igual forma, o cristão convicto deve ter como prioridade aquilo que é prioritário no reino de Deus. A dádiva do Espírito Santo é a fonte de vida espiritual e de vida eterna. Pois bem, meus queridos, já estamos com 50 minutos de aula, é muito tempo. Desculpe aqui pelo tempo que nós descorremos aqui, foi muito tempo. Eu falei no início, a aula hoje é extensa, são 6 tópicos e não é fácil você falar 6 tópicos, certo? Nesse período que nós temos, principalmente quando é uma aula assim por vídeo, que ela fica mais acelerada, sem a participação do público perguntando, interagindo, fica mais difícil de fazer um acompanhamento. Mas eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Que Deus guarde, que Deus proteja cada um de vocês, que a aula seja bastante proveitosa, assim como foi para mim, que seja para vocês. Abriu muito a minha mente a aula de hoje, até porque no mestrado que eu estou fazendo, em teologia, eu fiz uma crítica, sobre esse livro de Neemias, e eu aprendi muito, fazendo aquela crítica sobre o livro de Neemias. Li bastante comentários acerca do livro de Neemias, e eu sou fascinado pelo modelo de liderança de Neemias, e espero que vocês também assim o sintam e desejem agir assim como agiu Neemias em relação à obra do Senhor. Queridos, Deus guarde, Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.